Oi, eu sou a Pan e esse podcast é para você que quer entender um pouco do incrível universo da mulher. Oi, pessoal! Hoje a gente está aqui com uma convidada muito especial. É um dos encontros que a vida traz, que a vida, né, transforma aí pra gente. Tô aqui com a Gisele, ela é Nutri, ela vai se apresentar aqui para vocês. Mas é uma pessoa que eu tenho um carinho muito especial. A gente vai contar também como foi o nosso encontro, né, de vidas, né, Gi? E muito incrível que a gente começou a ficar super próxima. E toda vez que a gente conversa, né? A Gi me convidou para dar uma aula no grupo que ela tem. Ela vai contar do grupo também, que é maravilhoso o trabalho que ela faz. E acho que ela deve ter ficado assim, ai, gente, o que será que ela vai falar aqui? Foi sobre sexualidade. E, de repente, né, quando terminou, ela falou, gente, a gente tá muito alinhada, né? Então, que incrível, né? E eu acho realmente isso, que a vida vai trazendo pessoas que, de fato, a gente se conecta, né? A gente sempre conversa sobre isso. Gi, se apresenta. Ela é uma gaúcha maravilhosa, linda. Conta um pouquinho de você. Ai, uma delícia estar aqui. Fiquei super feliz com o convite, em primeiro lugar, tá? Uma honra, uma alegria, tá? E tu sabe que não tô atirando confete, te atiro confete quando a gente conversa, mas assim, gente, sou gaúcha, sou Gisele. Primeira coisa, sou mãe da Antônia, de uma menina linda de 12 anos. Uma adolescente, eu em climatério, ela na adolescência, já começa aí aquela treta. E hoje trabalho com saúde da mulher. Hoje, o meu foco, né, e foi muito quando eu entrei no meu climatério, foi estudar e fazer especialização. Sou nutricionista funcional, tenho algumas formações em intestino, em ortomolecular, em bioquímica, e hoje a minha clínica, os meus grupos, a minha conversa é sobre saúde da mulher, que é tão importante, que a gente tem aí as peculiaridades, as fases de vida, né, onde a gente tem que ir respeitando esse processo nosso. E a Pamela foi um encontro, a vida é a arte do encontro, né? Como dizia o poeta, e a Pamela foi um encontro. Conheci a Pamela através da Adri, né? Que é outro encontro lá da pós-graduação que a gente fez de saúde da mulher. E aí um dia eu estava vendo ela e nós conversando, convidei ela para falar sobre sexualidade, a mulherada amou, né? E é um assunto aqui, aí, eu acho que cheio de tabus para nós mulheres, né? Fica todo mundo cheia de dedos, cheia de medos, cheia de vergonhas. Foi demais, né? A mulherada falando, as mulheres, assim, depois me trouxeram feedback do tipo, 10 anos de terapia, né? Nessa 1 hora e meia aí de aula, de coisas que a gente não fala, não conta. E é isso, uma sinergia, a gente tem um monte de pacientes juntas, e realmente, acho que a vida é a arte do encontro e agradeço a Deus e agradeço a 2024 por esse encontro. Pan, deixa eu te contar assim, tá? Então, eu me considero, desde que eu saí da faculdade, sempre uma nutri fora da caixa, tá? E que bom que existem as pessoas fora da caixa, né? Porque a vida encaixotada às vezes é chata pra caramba. Então, assim, a minha primeira formação, quando eu saí da faculdade, já falo sobre a questão dos grupos, mas só para fazer um breve histórico, a minha primeira Maravilhosa. formação, quando eu saí da faculdade, eu entendi assim, poxa, só a questão da alimentação não vai rolar. E aí eu fui fazer ortomolecular, numa época que todo mundo virava cara e fazia cara feia para ortomolecular. Isso tem mais de 20 anos. Tá? Fiz ortomolecular numa formação de São Paulo.
trajetória, né, na nutrição. E assim, quem estiver me assistindo e for minha colega, eu diria uma coisa: a melhor faculdade e a melhor pós-graduação de uma pessoa é atender gente. Concordo. Atende gente. Concordo. Não interessa quanto você tem de horas bunda sentada estudando. Perfeito. Mas interessa muito o quanto você atende gente. Atender gente é a minha maior universidade. É a minha maior pós-graduação, tá? E hoje agradeço mais de 22 mil pacientes catalogados, tá? Então, assim, esse ano a gente ainda não atualizou esse dado, deve ter mais gente, mas é atender gente desde os 23 anos, né, de semanal, de todo dia, e ainda tem uma agenda semanal, hoje com o produto digital, com os grupos, ela tende a diminuir, porque a gente não dá conta, né, e eu sou mãe, e sou mulher, sou esposa, mas atender gente é a melhor universidade de qualquer pessoa que decide ir para a área da saúde. E demanda tempo, né, Gi? As pessoas querem, né? Demanda tempo, demanda uma escuta ativa. Uma trajetória, né? Uma trajetória. Então, assim, fui fazer ortomolecular porque eu entendia que não era só através da comida. Quando eu saí da ortomolecular, eu virei uma prescritora de cápsulas, aquilo me assustou. Aí eu voltei para nutrição funcional, fui fazer nutrição funcional para voltar com o alimento, mas com um olhar diferente dessa ideia de alimentação saudável, porque eu acho que a ideia de alimentação saudável hoje ela é deturpada. O que é saudável para uma mulher, daqui a pouco não é saudável para uma adolescente, o que é saudável para o meu marido, daqui a pouco não é saudável para mim, e assim por diante, tá? Porque a saúde exige individualidade bioquímica, por isso que cada uma de nós é de um jeito, cada uma de nós responde a uma medicação, a uma reposição hormonal, a um suplemento, e não existe essa história, né, que a gente ainda tem muito na saúde, na medicina. Não, isso não é efeito de tal coisa. Cara, não tem como afirmar isso, né? Porque cada um tem uma resposta. Maravilhoso. Isso é o maior, né? Ah, mas tem um N estatístico que mostra que isso não tem efeito colateral. Como assim? Né? Esse N estatístico não avaliou a minha epigenética, nem a minha nutrigenética, e não sabe quem eu sou geneticamente. Bom, mas enfim, aí eu tenho uma história de vida sempre em clínicas e sempre com emagrecimento, tá? Emagrecimento, aí são 20 anos de emagrecimento. Quando começou a pandemia, certo? A pandemia foi uma grande escola para mudar paradigmas. Concordo, veio para transformar. Uhum. Veio para transformar, tá? E eu acho que, pô, que oportunidade, eu sei que teve toda a questão, teve mortes, teve, né? Mas assim, que oportunidade da gente reformular. Concordo. E eu acho que a pandemia, eu digo uma coisa, ela fez a gente voltar para dentro de casa, mas não só a nossa casa física. Ela fez a gente voltar para dentro das nossas casinhas, né? Concordo muito. E revisitar algumas coisas, e reorganizar. Por isso que a pandemia foi marco de... Muita gente engordou, muita gente se tornou alcoólatra, muita gente se separou, muita gente usou droga, muita gente ficou mal, muita gente deprimiu, muita gente quis morrer. Porque a gente revisitou coisas que na loucura do dia a dia a gente esquecia, né? E a gente teve que ir lá forçadamente revisitar. Muitas famílias acabaram, muitas famílias ficaram mais fortes, né? E a pandemia, na época aí uma parte bem... Eu recém tinha me separado, eu tinha me divorciado. Você me contou essa história sua, Gi, achei assim, uau, que história de vida. E aí faziam 6, 7 meses ali que eu estava divorciada, ainda numa fase bem ruim do divórcio, né? Daquelas coisas de ajustar uma criança pequena, uma criança entre 6, 7 anos ali. E aquilo, eu tive que reorganizar a minha forma de trabalho, né? Então, assim, os grupos, sem romantismo nenhum, eles foram uma forma inicial de eu continuar atendendo na pandemia, porque tinha restrição, eu era um atendimento eletivo, então as clínicas muitas vezes, né, nem deixavam a gente atender, parou, fechou. Eu como gineco também tive que parar, porque teoricamente eu não fazia obstetrícia, então parou tudo. Então, não era essencial, né, Gi? Exato. Não era essencial e tal.
E eu me lembro, nunca vou me esquecer, na época eu tinha uma sócia nos grupos, e eu me lembro que a pandemia começou 18 de março, assim, que as coisas fecharam, que a escola parou, e os pacientes começaram a me fazer perguntas, tipo, não tem como ir, agora o que eu vou fazer? Eu disse, cara, eu vou fazer um grupo. E na época ele se chamava SOS Nutris, justamente com a ideia de pandemia, era um SOS. E a gente foi fazendo aquilo de grupo, e, né, eu voltei a atender no meu consultório online, aí se permitiu o atendimento online, tinha gente que ainda estava preocupada, né, porque a gente tinha um corpo ainda para cuidar, um corpo para cuidar da imunidade, aquela coisa toda, mas os grupos foram crescendo. Aí lá pelas tantas, né, essa sociedade com uma outra Nutri, a gente acabou a sociedade, depois de uns 2 anos, e eu segui nos grupos de forma sozinha, tá? Porque acho que foi super eficiente lá na pandemia, mas até por questões, assim, a gente, no atendimento nutricional, cada uma tem uma visão, né, uma pegada e tal. E aí fui fazendo grupos, eu sou uma nutricionista, assim, que estudei muito a questão low carb, paleolítica, uma alimentação mais, né, como eu fiz nutrigenética, eu acredito que a gente se distanciou muito dos nossos antepassados. E que a gente é filho de caçador. E quando eu falo isso, muita gente vira a cara e diz, gente, a gente pode evoluir, mas a gente não pode negar as origens, né? E quando eu fiz low carb, estudei muito e gosto muito, mas eu não me intitulo uma Nutri low carb, eu me intitulo uma Nutri da pessoa que vai sentar na minha frente, né? Eu fui fazendo grupos como desafio low carb, cetogênico, detox, enfim, as estratégias nutricionais que a gente bem conhece, que são bem fundamentadas hoje na ciência. E aí, lá pelas tantas, teve um grupo, que eu brinco assim, um grupo iluminado, vários são, mas assim, teve um grupo de mulheres que elas me fizeram uma proposta, era um grupo que aí tinha coprodução, tinha plataforma e tal, e elas me fizeram uma proposta, Gi, a gente não tá pronta para te largar. Faz uma extensão com a gente, vamos ficar juntas mais um tempo. Daí elas fizeram elas mesmas ali um abaixo-assinado. Que legal, e aí, Gi. Elas disseram assim, a gente, né, faz uma diferença de valor e tal, e a gente quer ficar contigo mais um período, a gente precisa. Nesse estudo sobre emagrecimento, eu tenho uma coisa que eu vou falar para quem está ouvindo a gente, que é o emagrecimento é um processo solitário. Muito solitário, tá? Porque ninguém vai te pegar pela mão. O teu marido não vai mudar a forma que ele pensa comida. As tuas amigas não vão mudar. A tua família, de um modo geral, muitas vezes não vai mudar. E aquilo é tu contigo. E esse grupo de apoio, que aí no primeiro momento se chamou Soul, e aí depois eu botei o leve, e depois o Soul de ser virou Soul de alma. Então, tem aí uma... Eu amei o nome, eu não sei de onde veio essa inspiração para o nome, mas eu amei. E assim, Gi, o que eu acho que me fez me conectar ainda mais com você foi você me convidar para dar uma aula sobre sexualidade num grupo de emagrecimento. Eu acho que isso mostra muito do que é o teu trabalho e do que você acredita, porque acho que a gente já conversou sobre isso, mas o emagrecimento ele vai muito além do que é a comida, né, do que é a dieta. E se a gente não volta, né, e não vai buscando o nosso autoconhecimento, o olhar da mulher como um todo, né? Eu vou falar mulher porque hoje o nosso foco é o trabalho da mulher, esse podcast, o principal objetivo é atingir mulheres, né? Então, assim, se a gente não olha essa mulher como um todo, e também você falou algo muito de individualizar, acho que isso é algo também que a gente está muito alinhada, né? Eu não acredito que vai ter algo que vai funcionar para todas, né? Eu acho que para uma talvez vá muito bem nesse caminho, e por isso que a decisão compartilhada, e claro, eu escolhi a Gi para ser minha Nutri. Ai, que responsa, né, Gi? E eu não sou uma boa paciente, viu? Mas tudo bem, eu tô tentando, e aí a Gi, eu achei muito bacana, assim, porque o tempo todo ela vem, Pã, e aí, o que você achou? Como é que tá sendo? Vai me dando feedback, né? E eu acho que esse é o trabalho, não é uma imposição, né, Gi? É uma decisão compartilhada do que talvez funcione para você, né? Exatamente. E é uma decisão, muitas vezes, e isso é uma coisa que eu, como Nutri, tenho que me dar conta, muitas vezes impulsionada por dor. Na maior parte das vezes.
E algo que vem impulsionado por dor não pode trazer mais dor, porque é insustentável. E o ser humano, ele tem uma dificuldade com desconforto, né? Então, essa questão dos grupos, existe uma sinergia e uma sororidade quando a gente junta mulheres com o mesmo objetivo que eu não tinha noção. É uma força que... É uma força e é uma garra, uma gana. E eu sempre digo, caraca, vocês ganham a vida, vocês ganham o mundo, vocês fazem 1 milhão de coisas. Por que pela gente a gente faz tão pouco às vezes? Não é? Né? E por que a gente põe tudo na frente, põe carreira, põe marido, põe não sei o quê, põe os filhos, né, quando se materna. E por que quando é para ti, tu fica ali, tu gagueja e tu tipo, não sei, né? E aí, por isso, assim, eu tenho um lema de vida que vai ser título de um livro um dia, que nunca foi sobre comida, sempre vai ser sobre pessoas. Maravilhosa. Né? E por isso que no emagrecimento, no Sou Leve, que é um processo, o nome diz, de se tornar leve, de fazer que esse processo seja leve, né? Eu vou trazer sobre sexualidade, eu vou trazer sobre a questão de mentalidade, eu vou trazer sobre atividade física, eu vou trazer sobre ginecologia tradicional, né? Eu vou trazer sobre a questão emocional. Sim, porque não é a comida o problema das pessoas, é como elas se relacionam com o meio onde elas estão, né? A comida entra, e eu costumo fazer essa comparação, ela está no palco principal quando você está acima do peso. Ela é o ator principal, e você está ali sentadinho assistindo. Quando tu te coloca lá no palco principal, não tem para ninguém. Tu não vai perder para a ceia de Natal, tu não vai perder para a ceia do Ano Novo, para o trago da firma, não vai, porque você está em primeiro lugar. E os grupos a gente consegue, com a sinergia de várias, fazer isso ficar... Eu gosto muito da ideia do grupo, porque é até o que eu falo para as minhas pacientes. Eu falo, olha, cada um tem um perfil, né? Tem gente que prefere ir sozinha nessa jornada, tem pessoas que se identificam com grupos, mas eu acho que isso fortalece muito para que você consiga nesse processo inicial, e para mim, eu também concordo com você que é muito mais uma mudança de mentalidade, e eu acho que vem muito do nosso cultural, né, Gi? Que a gente tem que estar o tempo todo fazendo pro outro, cuidando do outro, e aí parece que se eu me coloco nesse lugar de, não, opa, eu vou olhar primeiro para mim e vou seguir no meu processo, é como se eu estivesse sendo, eu já escutei algumas vezes que eu sou, você é muito egoísta, você, né, e na verdade hoje eu tenho muito claro que se eu não tô bem, eu não consigo cuidar do outro, eu não consigo fazer para o outro. E isso pra mim foi algo que eu coloquei no meu primeiro episódio, mas que foi uma mudança de vida mesmo, sabe, Gi? Eu acho que a gente vem nesse processo, e acho que você também seguiu muito parecido, de que tem que estar em exaustão, o volume que vai te transformar, e aí a gente entra, né, aí vai começar a vida, né, e muito plantão, muito trabalho, volume alto de atendimento, e a gente acha que esse é o nosso normal, né, 12 horas por dia, mais plantões noturnos, mais finais de semana, e trabalho, e põe estudo no meio disso, e toda a vida acontecendo, e aí a gente acha que esse é o normal. E pra mim, o que mudou a minha vida, eu acho que a pandemia também foi pra mim uma mudança de padrão e tudo mais, e de olhar pra mim. Teve pessoas-chave também na minha jornada, mas que eu acho que quando eu entendi que para eu cuidar do outro, eu preciso estar bem, eu preciso cuidar primeiro de mim, isso transformou a minha prática, inclusive no meu consultório. Acho que em todos os meus relacionamentos, mas principalmente no meu consultório. E hoje eu começo meu dia fazendo algo por mim, né? Então, assim... Sempre. Exato. E acho que a gente tem também muito isso parecido, né? E então eu gosto muito da ideia do grupo, acho que isso transforma. E eu queria aproveitar o link do que você colocou aqui na nossa conversa. Você falou que o processo ele precisa ser leve. E isso é uma das queixas que eu vejo muito das pacientes trazendo. Doutora, mas eu já sei até a tua opinião, tá? Por isso que eu tô dando risada. Mas que as pacientes falam assim, mas é muito sofrida, a dieta é muito sofrida, o processo é muito sofrido. E como talvez transformar esse processo em algo mais leve? Como você acredita que pode ser?
Quando alguém me diz assim, né, que, por exemplo, a gente, sei lá, vai ter um caso, vou dar um exemplo aqui, tá, de uma paciente com resistência à insulina, que é o que a gente pega todos os dias. E aí eu digo para essa paciente, ó, você vai ter que rever o principal macronutriente que faz você ter resistência à insulina, tá? Que é o carboidrato. É o carboidrato, Uhum. tá? E aí entra isso que você falou, cultura. A gente vem numa cultura da industrialização. A gente vem na cultura do comer 2 fatias de pão integral, arroz com feijão, como sendo coisa saudável. E aí eu faço uma pergunta aqui bem rápida para quem estiver nos assistindo depois, que é o seguinte: se você vai aqui do lado, na Argentina, no Uruguai, nos nossos irmãos aqui, ninguém come arroz e feijão, eles deixam de ser saudáveis? Não. Então, traz para a luz, traz para a lucidez que isso é cultural. Tu vai mexer na cultura do brasileiro. Não, não é isso. Eu só estou te dizendo que aquilo que você está fazendo te leva para qual resultado. Eu acho que esse caminho aqui, ele tem que ser muito lúcido e muito claro. Eu faço isso, aí eu sou pré-diabética, eu tenho pouca massa muscular, eu estou 15 quilos acima do peso, eu tenho sono o dia inteiro, minha produtividade aí é uma M e tal. Pô, então o que eu faço me gera sofrimento. Beleza, né? É lucidez, é o adulto não mimado, tá? A gente já conversou muito sobre isso. É, né? É o adulto não mimado. Depois eu quero fazer até um parênteses sobre a questão do mimado. Maravilhoso. Mas é o adulto não mimado, tá? Primeiro, eu tenho que ser prática, tá? E não mimizenta. Eu sei que não são termos técnicos, mas é para a galera entender. Vambora. Eu tô tentando não falar palavrão aí pro Rafa do trabalho. O Rafa tá chorando de rir aqui. Ele tá se divertindo. Rafa, eu juro que eu não vou falar palavrão. Mas enfim, ó. Ela vai falar em algum momento. Eu vou falar, daí tu faz pi. A gente vai falar. Pi, tá. E aí, assim, por que fica pesado? Porque eu botei uma importância em algo que é maior do que a importância que eu coloco na minha saúde. Aí já tem uma inversão de valores. A importância de comer um pão ou de comer um bolo tá maior do que o meu bem-estar da tarde inteira. E eu acho, nos grupos, hoje de manhã eu recebi um elogio ali, um elogio não, mas um feedback, não é elogio para mim, um elogio da pessoa dela para ela mesma, tá? Porque isso não é ego, é lucidez. E eu acho que tu só sai de uma condição com conhecimento, não porque eu tô dizendo. Tu só sai de uma condição quando tu aceita e entende, poxa vida, tu vê, né? Olha, eu fazia isso, tinha essa resposta hormonal, tinha essa resposta bioquímica. Agora eu faço assim e eu tenho essa. Eu sempre pergunto quando tem essa coisa de sofrimento. Do jeito que tá hoje, tá legal? Não, tá uma M. Não tô falando palavrão, Rafa. Tá uma M. Tchê, não tem opção. É daqui para pior se tu seguir fazendo a mesma coisa. E é isso que é importante entender, que a partir de agora tudo muda, né, Gi? 40 mais, muda tudo. É isso. Né? Eu fui estudar, eu já tinha uma ideia eu já tinha feito algumas pós-graduações, mas eu fui estudar agora depois dos 40. Quando bater, né, e eu tava, minha filha tinha aquela ideia, eu já remodelei a ideia de sucesso há algum tempo. Você falou um negócio, e tem, eu nunca vou esquecer, tem um dia você estava falando ali no Instagram sobre produtividade, seu que queria mais produtividade, e que estava tomando remédio e tal. E eu me identifiquei tanto, eu estava ouvindo, assim, e eu me lembro que eu estava na garagem do meu prédio, ouvindo o que você estava falando, eu disse, cara, e eu tinha conversado com uma pessoa no mesmo dia sobre isso. O que é o padrão de sucesso, né? Que a gente hoje é vendido, uma agenda lotada, milhões. Claro, eu não estou falando, claro que dinheiro é importante, não é isso. Mas o padrão de sucesso é como a gente vive a nossa vida, né? É esse o padrão de sucesso. O padrão de sucesso também é como eu me relaciono com as coisas que me dão prazer. E que quando uma coisa está me dando prazer único, a minha única fonte inesgotável de prazer é sentar e comer uma torta de tarde.
tá bem difícil, né? A vida tá bem difícil. Então, eu acho que o nível de deixar isso mais leve é quando tu tá na frente. E isso não é egoísmo. Isso é lucidez. E tem tu falaste aí que teve pessoas, sabe, eu sou mãe, né? Era um sonho meu ser mãe. Eu achava que ia ter 3 filhos, no fim eu tive a Antônia, que me basta. Amo esse nome, lindo. Nome minha maternidade está plena. E uma vez eu estava na terapeuta, sempre fiz terapia, sempre fiz que a minha filha fizesse terapia também. E uma vez eu estava na terapeuta da Antônia, conversando com ela, e ela me fez uma pergunta que fez todo sentido e que hoje eu levo para minha carreira, para minha profissão e para cada mulher que eu atendo. E ela me perguntou, a terapeuta da Antônia, eu acho que vai assistir, porque ela é até hoje, eu não sei se ela lembra dessa pergunta. Mas ela me disse assim, o que uma criança precisa para ser feliz? De muito pouco, né? Presença. E aí eu disse, precisa do pai e da mãe, precisa de não sei o quê, precisa de não sei o quê, de uma escola e tal. E aí ela me olhou naquele jeito dela, assim, aquele momento que a gente tem raiva do terapeuta, né? E aí, eu juro que se eu tivesse uma bazuca, eu tinha dado um tiro. Certeza? Certeza, no meio, assim, dos peitos. E aí ela me olhou, ela disse assim, uma criança precisa de uma mãe feliz. Uau. E eu... E na época eu revisitei a minha forma de viver, o meu relacionamento, os meus relacionamentos, a minha forma de lidar com a minha carreira e disse, a Antônia merece mais. Gi, mas eu acho que também você estava pronta para receber isso, porque se a gente também não tá pronto para receber, né, essa fala dela, então eu acho que você sabe, a gente também conversa muito sobre, mas que eu acredito que o processo todo é autoconhecimento e Total. Sou super fã de terapia e o próximo, né, episódio que a gente vai fazer aqui agora é inclusive com a minha terapeuta e sobre autoestima, né, então eu acredito que esse é todo o processo. Então, que bom, né, que a gente teve pessoas na nossa vida, né, que foram peças fundamentais e eu acredito muito, você até falou sobre sucesso aqui, e eu reflito muito sobre vida, talvez esses posts que eu coloco ali nos stories, né, então eu acho, sabe, Gi, que o que as pessoas de fato precisam é tempo de qualidade, é de presença. Então eu falo muito isso com meu parceiro, né, eu falo, cara, meu filho não vai querer o carro do ano, ele nem vai saber o que é isso. As crianças, você dá uma caixa, ele se diverte ali, né? Quanto a gente foi feliz descendo de papelão, né? Quando era criança. Então, assim, eu acho que isso é a parte importante. Mas eu amei a fala que sua mãe, ela precisa de uma mãe feliz. Porque, de fato, eu acredito que quanto melhor você tá, aí Melhor. Entra na história, você vai cuidar melhor dessa menina, né? Sem dúvida. E de qualquer coisa que você toque. Não só dessa menina. Né? Porque isso que eu acho que às vezes a gente escuta das pacientes, essas mulheres as salvadoras, né? Tipo, gente, se você não te salva, essa salvação ela não é legítima para ninguém. Porque você não dá o que não tem. Maravilhosa. Né? Então, se você não se salva, você não põe a máscara, aquela velha história da máscara do avião, se você não tá respirando, esquece isso que você acha que tá salvando o mundo, a empresa, o marido, os filhos. Tá todo mundo também recebendo migalha. Tá todo mundo recebendo migalha, né? E aí, a gente veio para falar de nutrição, né? Aliás, a gente nem entrou nisso ainda, né, Gi? Veja bem. Veja bem. Já que a gente chega. E aí, eu acho que essas questões a gente tem que se dar conta para conseguir se relacionar melhor com a comida. Entende? Eu acho que isso é básico. E talvez foi o que transformou a tua prática, né, dentro da nutrição, dentro dos teus grupos, e que eu acho que é um super diferencial seu, e que eu realmente acredito que é o todo. E maravilhosa. Eu acho que tem uma fala, você falou assim, depois eu quero falar do mimizento, mas que eu acho que eu já sei até um pouquinho do que você vai falar, mas porque a gente sempre fala sobre isso, né, eu acho que você precisa se colocar como responsável, e é algo que hoje eu venho conseguindo, hoje eu tenho aplicado muito uma frase que o André Vinícius fala, que é conversas difíceis
que tornam vidas fáceis, e eu tenho tentado aplicar isso em todos os meus relacionamentos, e acredito que com você também acontece, a pessoa chegar e falar, oi, eu vim aqui porque você emagrece pessoas e eu quero emagrecer. Na verdade, as pessoas querem ser emagrecidas, né, Gi? As pessoas Exato. E aí eu acho que muito do que a gente acredita é que se eu não entendo e não me coloco como autor responsável pela minha própria vida, não tem transformação. A Nutri não te emagrece, o gineco não, o hormônio não vai ser um milagre na tua vida, né? Eu acho que vem todo o processo, e eu brinco muito com os pacientes, é um trabalho em conjunto, é tarefa de casa bem feita, e o hormônio, né, agora pensando sobre reposição hormonal, ou sobre tudo, né, o tratamento ele só vai ter sucesso se você entender que precisa ter mudanças de hábitos, né? Exato. E eu acho que, eu sempre falo do bastão, né? Eu posso te mostrar, ó, a gente vai fazer essa corrida aqui, tá? Ela tem 10 km, mas o bastão tá na tua mão, amiga. Ah, mas tá, beleza, mas o bastão é teu, porque ninguém, nem Pamela, nem Maria, nem Joana, nem Gisele, quer mais o teu processo do que tu mesmo. E aí as pessoas ficam às vezes, porque o fulano me emagreceu. Não, ninguém te emagreceu. Emagrecer é processo ativo. Ah, mas o remédio te emagreceu. Sim, acho que hoje a gente está aí na era da medicação. Não vou entrar aqui no mérito, tá? Medicação e bariátrica. Medicação e bariátrica. Outro dia, preciso contar desse caso. Uma paciente começou a me contar, a gente estava falando, acho que era climatério, transição menopausal, ou talvez até menopausa já. E essa paciente falou para mim assim, doutora, não tem mais o que fazer, eu vou ter que fazer bariátrica, eu vou mesmo pra cirurgia. E Gi, não tô entrando nos méritos, como você mesma falou, cirurgia e medicações, eu acho que tem muitas situações necessárias, né, acho que eu já precisei em várias fases da vida, e né, não só de emagrecimento, como outras questões de fases que a gente está mais deprimido e precisa talvez de um antidepressivo, ou talvez um remédio para dormir. Já falei também um pouquinho sobre isso no outro episódio que eu fiz, mas eu acho que o ponto, e ao longo da conversa com essa paciente, então ela falou, não tem jeito, eu vou ter que fazer bariátrica mesmo, doutora, porque não dá certo. E aí tá, beleza, falei, bom, Pamela, você é gineco, volta pra gineco, né? Tá, beleza. E aí, volta pra gineco. E ao longo da nossa conversa, eu sempre pergunto sobre hábitos, perguntei como é que tava a dieta, né? Como é que tava a alimentação, e aí como tem sido. E ela, péssima. O que é péssima, né? Não, é porque só carboidrato, tudo que você imaginar, tá. E atividade física, como é que tá o teu treino, né? Como é que... não, doutora, não faço nada, não tem tempo pra fazer exercício, tá? Então, não tenho tempo, né? Então, eu acho que a grande questão, e não é uma crítica a essa paciente em especial, mas eu acho que as pessoas focam, talvez, numa resposta mais rápida e vai, às vezes, né, no processo de ganho de peso e, às vezes, não lembra que o básico bem feito, aliás, que o básico precisa ser feito. Em qualquer situação, inclusive na medicação ou na bariátrica, porque tu não vai te manter magro. A gente sabe que o reganho, que é a recaída, que eles chamam hoje, não pode mais falar reganho, não me lembro exatamente o termo que pode usar, é maior de 60% dos pacientes. Se você botar na internet, nos estudos, a gente tem uma volta do peso inicial. Então, não tem almoço grátis, minha gente. Não tem almoço grátis. Ou você faz, ou você faz. Ou você vai fazer agora com a cirurgia, ou você vai fazer agora com a medicação, ou vai fazer agora. Porque a gente tem uma tendência a achar que esta carcaça aqui não precisa de cuidado e manutenção. Alguém que me diz que não tem tempo, e hoje eu trabalho com pessoas de 40 anos mais, preferencialmente, né? O maior número de pacientes e as mulheres dos grupos são essas. Aos 40, eu sempre digo, remodela a tua vida. E talvez seja a fase que a gente mais performa, né, Gi? Então, assim, e você vê que o tempo talvez seja uma escolha, né? Sempre é, né? Sempre é. Uhum. Até quando a gente está na faculdade, vai ter aquele intervalo lá que a gente fica, às vezes, atirado e que a gente não está fazendo nada, ou aquele intervalo. E sempre eu faço uma comparação, as pacientes me odeiam. Dá uma olhada ali no iPhone, no telefone, quantas horas você tem de celular por dia? Porque tem um contador, né?
Aí, esses dias eu fiz uma paciente que me disse, não me pede atividade. Eu disse, não vou te pedir, capaz, jamais. Vamos ficar sedentária. Eu não quero mais do que você, né? Eu não quero mais que você tenha qualidade de vida. Eu não posso querer isso. Vamos ficar sedentária, vamos junta. Sedentária. Ela dava risada lá, então é horrível. Eu disse, também acho, tem um monte de gente que acha. E aí eu disse, vamos lá, olha aí, quantas horas de Instagram. Aí ela, e onde que tem isso? Eu disse, abre aí, vamos ver junta. Guria, dava 4h20 por dia. Eu disse, amiga, você não tem tempo, você cara de pau, né? Na minha frente ainda, ela dava, você é horrorosa. Eu só quero 20 minutos dessas 4h20. As outras 4 horas você pode seguir lá. Pode seguir 20 minutos lá e tá. Ela tá fazendo. Ah, que bom, Gi. Mas é um trabalho mesmo, né? Venho trabalhando muito isso, cara. O meu papel aqui é te dar as orientações. Claro que a gente, ao longo do nosso processo, acho que a gente aprende muito sobre psicologia, e acho que isso vem com os atendimentos, né? Mas talvez falas, né? Que talvez foi o papel da psicóloga da tua filha, falas que a gente coloca ali, que talvez a pessoa seja uma peça fundamental para a mudança, mas que, de fato, a gente precisa entender que o papel e o processo é muito, como você disse, é muito solitário, e é do outro, né? Não é nosso. A gente tá ali só como um instrumento, né? Pra mudança. Exatamente. E eu acho que tem vários processos solitários na vida de uma mulher, tá? A maternidade é solitária pra caramba. Demais. E nem por isso a gente deixa de ser mãe, né? Eu tenho um texto até sobre isso que um dia eu ainda vou publicar, que a maternidade, de tudo que eu fiz na minha vida, ela foi a situação solitária, mas que mais me deu força. Né? Porque maternar enfim, é solitário, é transformador e solitário pra caramba, né? E várias vezes tu te depara do tipo, o que eu faço agora? E tu não tem aonde perguntar, e nem não tem ChatGPT, não tem Google, né? Para resolver a tua dúvida. E eu acho que esses processos de transformação, e a obesidade é um processo de transformação, eles também são solitários. E tu ter ajuda no caminho é imprescindível, né? Mas que o caminho é teu a ser caminhado e que durante o caminho tu vai te apaixonar pelo processo e vai te apaixonar de novo por ti. E é o único caso de amor que não tem dúvida que vai durar para sempre. Todos os outros casos de amor da nossa vida podem ser que um dia acabe, né? Mas o tu contigo é o caso de amor que é para sempre, né? É isso, e aí eu acho que a gente precisa, por isso que pra mim terapia é fundamental, em todo o processo nosso, revisitar onde é que a gente se perdeu, né, Gi? Onde é que eu me perdi nesse processo. É isso. Exatamente, e tem uma coisa que eu acho bem interessante, eu já fiz as meninas do grupo fazerem, as mulheres aqui do consultório, muitas vezes, dependendo das demandas eu peço para fazer, faz a tua linha do tempo em relação ao teu corpo e à tua saúde. Ah, mas foi, sei lá, foi na residência, foi na adolescência, foi no casamento, foi na maternidade, né? Reorganiza o que te tirou do prumo, reorganiza, entende, né? O que tu priorizou naquele momento, o que tu parou de olhar para o corpo. E olhar para o corpo, gente, eu sei que às vezes parece meio pejorativo. Eu falo sempre aqui, agora não é palavrão. Eu sempre falo aqui, meu trabalho não é por bundas e barrigas, né? Não tô nem aí para as bundas e as barrigas que a gente, né? Meu trabalho é por mulheres que estejam num corpo que lhes traga satisfação, plenitude, sensação de bem-estar. Passar a vida se escondendo num corpo que tu não quer aparecer, que tu não quer botar, que tu não quer... Isso é muito triste, né? É ter menos do que a gente pode ter. É isso. E por uma decisão nossa. É isso. E pergunta agora, lembrando, nutrição, né? Hoje, volta. Oi? O que muda na alimentação para uma mulher 40 a mais? Aliás, como é para você já falou um pouquinho sobre, o que você acredita que talvez funcione para essas mulheres. Eu vou focar na mulher 40 a mais, que acho que é o nosso objetivo principal aqui. Mas o que é que você faz na tua prática? O que você acredita? Fala um pouquinho mais sobre. Bom, a gente sabe, já está bem elucidado, que algumas situações acontecem metabolicamente nessa mulher, tá?
E aí eu queria só reforçar que a gente vai falar mais da mulher 40 a mais, mas todas as mulheres com menos de 40 que estão nos assistindo, que vão nos assistir, todas as mães de adolescentes que estão aqui, a gente tem que pensar que se a gente chegar nesta fase já metabolicamente ruim, é um tsunami, tá? Então, não é que eu bati 40 e aí eu vou começar a olhar. Maravilhoso. Tá? Porque eu vejo hoje. Essa semana atendi uma paciente, 40 e poucos anos, e eu vou falar dela justamente porque eu vou falar o que muda. E a filha veio junto, tá? E aí a paciente, não, a menopausa, o climatério, acima do peso, acho que uns 20 quilos. E a filha, 12, 13 anos, deve ter mais ou menos a idade da minha filha. Claro que eu estava avaliando a paciente, mas a filha estava junto. E eu não estava assim, né? Não posso fazer assim. A filha com gordura abdominal, provavelmente uns 15, 20 quilos acima. E aí, quando eu fui falar que o excesso de peso, eu não podia botar a culpa só no estrogênio, eu não podia botar a culpa só na testosterona, eu não podia botar a culpa só na progesterona. Não, mas lá em casa todo mundo come certo. E aí eu... Tá. Ai. Né? E aí eu fui explicar para ela, eu estava já com aquela cantose, né? Com aquele escurecimento de algumas regiões que é por causa da glicose, pescoço e tal. Uhum. E a menina também tinha. Né? E aí eu acho que a grande questão, o conhecimento liberta. Conhecimento liberta. Não, mas ela tá gordinha, é só porque ela é um pouco ansiosa e ela tava cheia de prova. Daí eu pensei, ninguém engorda 20 quilos para prova, né? Mas tá. E aí eu fui indo. Então, o jeito que eu chego nos meus 40 é muito importante. Maravilhosa. E se eu puder que os meus, que são alimentados por mim, também não cheguem com 20, 30 anos, com resistência à insulina, com baixíssima massa muscular, que hoje é o que mais tem, né, Gi? Sarcopenia valendo, né? A perda de músculo com... E assim, né? E aí aquela ideia, não, porque as pessoas comem arroz e feijão e 2 folhas de alface, todo mundo come saudável. Não é. Eu tô vendo aqui, tem excesso de peso na mãe, tem excesso de peso na filha. Só que a mãe me procurou, porque eu, né, tenho toda essa questão 40 a mais. Mas, na verdade, saiu as duas sendo tratadas. Ela disse, não, eu vou marcar consulta para ela tá pré-diabética também. Então, tu entende que, na verdade, a casa, o ambiente é obeso. Não é você agora na menopausa. E aí, o que eu queria dizer? A gente tem mais resistência à insulina nessa fase. A gente sabe hoje que a resistência à insulina, que é uma dificuldade da glicose entrar dentro da célula, porque a gente acaba produzindo pelo pâncreas muita insulina por comer muito carboidrato. A glicose não entra. Cada vez mais a gente está mais cansado, mais fadigado, né, com a sensação de mais sonolência, menos produtividade, o cérebro cada vez mais devagar. E aí o corpo entende que a gente precisa comer mais. Então a gente come o docinho para compensar a fadiga da resistência, tá? Isso vai acontecer, a gente sabe que existe um papel muito grande dos hormônios sexuais na resistência à insulina. Quando a gente começa a ter alterações já no climatério, vai acontecer resistência. Só que a resistência à insulina começa onde? No músculo. Então, essa mulher que dos 20 aos 40 não teve tempo para treinar, tem trabalhos sedentários, estava fazendo mestrado, doutorado e não sei o quê, estava tendo filhos, nunca fez atividade física, tem cada vez menos massa muscular, porque ele vai indo embora. Então, eu tenho este processo, e ela vai embora sem mandar junto com o colágeno, junto com tudo. Ela faz assim. Adeus. Ela sabe aquela do navio? Adeus. Tá? Então, eu tenho a fome com a vontade de comer. Cada vez menos músculo, cada vez mais sobra glicose na corrente sanguínea e a gente vai fazendo esse processo. Isso é básico. Chegou aqui, bateu 40. Vamos conversar sobre isso. E dentro disso, dentro dessas situações,
outras situações acabam acontecendo também. A menopausa e a transição menopausal é a diminuição dos hormônios sexuais, mas o nosso corpo tem menos enzima digestiva, né? Acaba tendo menos renovação aí, a produção de outros hormônios acaba também ficando mais defasada. Então tem que fazer o básico. A mulher que nunca tomou água, a mulher que nunca comeu proteína, a mulher que come carboidrato varrer, a mulher que tem muito industrializado, que tem o intestino que não está bem, porque consome muito produto alimentício e pouca comida de verdade. Então, são vários pontos que a gente vai ligando, entende? Para montar esse quebra-cabeça dessa mulher nessa fase. Só que eu lembro, como tu chega nesta fase é muito importante. Então, a nossa conversa é para 40 mais. Mas se com 35 tu acha que todo dia de tarde tu pode comer 2 barras de chocolate porque tu precisa te mimar, miga, mimimei, e aí mimimei com uma cervejinha, mimimei com um vinhozinho, mimimei. Eu mereço. Né? Adultos mimados, né? A história do avião aí, né? A gente tá vendo. É o comer compensatório, né, Gi? É o comer compensatório, exatamente. É toda essa história aí que a gente tá sempre nessa de... É o não que a gente não diz, que às vezes não nos traz a saúde metabólica que a gente realmente quer e precisa. Perfeito. Maravilhoso. Aí entramos na nutrição, né, Pan? Nossa, maravilhoso. Conseguimos! Depois de 50 minutos. Agora vai, Rafael, a gente vai conseguir falar de nutrição. Ai. Ele tá chorando de rir aqui. Ai. Ô, Gi, e tá, perfeito. Gostei muito aí do como você, né, usa de estratégia para aplicar. E aí, baseado nisso, eu já sei que você gosta muito dessa linha do low carb. Como você tenta aplicar isso, né, com relação à questão da resistência à insulina? Como você aplica isso na tua prática para essas mulheres? Eu acho que só para a gente pontuar um pouquinho a parte hormonal, né? Então, como a Gi brilhantemente colocou, né, não adianta... Eu até, na nossa consulta, a Gi falou assim, mas guria... me diz onde tá essa massa gorda. Eu fiz um exame, né, que é a Dex, e ela falou, não, guria, onde tá isso? Eu falei, Gi, acredite, tem muito. Tá aqui. Tá aqui comigo. E, na verdade, né, essa foi o objetivo, né, reduzir massa gorda e perder massa, e ganhar massa magra. Mas, como é a tua prática, né? Como você aplica isso quando você vai orientar essas pacientes? Como é o teu trabalho? O que eu acho importante? Você falou que eu tenho um perfil low carb, tá? E realmente, eu tenho um perfil low carb, porque parte das mulheres que vão sentar aqui vão sentar com essa questão, com essa característica da glicose e da sarcopenia. Ter um perfil low carb numa dieta ocidental é visto como restritivo. Agora, eu queria que a gente voltasse aí alguns anos e pensasse quem é que desenhou a dieta que hoje o brasileiro consome. A gente sabe que na década de 90, a gente teve uma pirâmide alimentar ditada pelo órgão de agricultura americano, tá? Então, quem determinou que 60% da alimentação ia ser carboidrato foi, não é a secretaria, enfim, o órgão lá de agricultura, agora me fugiu o nome, de agricultura americana. Isso foi a primeira vez que um sistema de agricultura fez uma recomendação a respeito de saúde das pessoas. Me parece óbvio, mas eu vou falar, que quando a Secretaria de Agricultura, que não é a secretaria, tipo o ministério lá, americana, fez essa recomendação, tinha a ver com a necessidade de consumo das pessoas. Consumam mais grãos, consumam mais pão, consumam mais sucrilhos, cornflakes, Kellogg's, né? Não estou fazendo propaganda. Depois o Rafael corta. Consumam cereais matinais, massa, biscoito, bolacha. Ok?
xarope de milho, glicose. Então, a gente vem desse estado de obesidade através de uma recomendação. Os outros países receberam essa, e o Brasil, inclusive, as nutricionistas na época, os órgãos, né, os conselhos, fizeram uma adaptação da pirâmide alimentar americana para nós. Que nessa adaptação, elas aumentaram o consumo de frutas e aumentaram o consumo de proteínas. Foi uma primeira adaptação. Mas a gente seguiu com aquele modelo alimentar. Quando entra uma nutri que vos fala, que te diz, não come pão, quase vista como um terrorista nutricional. Doida, tira pedra, taca pedra, né, nessa louca. Por quê? Porque, na verdade, bioquimicamente, em algum momento da vida, nós mulheres, eu vou falar aqui, quando sair esse episódio, eu vou levar pedrada, eu já sei. Eu não tô falando para você que é marombeira, que treina 2 horas por dia, que corre maratona, que faz 4 horas. Eu tô falando para você. Estratégias individualizadas, né, Gi? Mais uma vez. E eu tô falando para nós que trabalhamos o dia inteiro e a gente vai ali e faz 1 hora de academia. E acha que treina. E acha que treina, né? E às vezes faz treino fofo porque tá de bom humor. Então, gente, para nós, em algum momento da vida vai sobrar. Sobrou para Pamela, sobra para mim, sobra para Maria, para Joana e tal, tá? E essa sobra vira gordura no nosso corpo. Essa sobra vira gordura e a gente não constrói músculo de carboidrato. A gente constrói músculo de aminoácido, que é proteína. Então, a primeira correção na prática é a gente entender isso. Primeira coisa. Então, eu não estou passando por um processo restritivo. Eu estou saindo de um padrão de obesidade. Tá? Populacional. Segunda coisa, existem algumas situações que eu mostro para o paciente. Você precisa 1,5 gramas de proteína por quilo de peso depois dessa fase de vida. Ou você precisa de 2 gramas por quilo de peso. Essa semana eu vi um artigo falando sobre massa muscular e emagrecimento, que dependendo do estado sarcopênico da paciente, a gente pode chegar a 3 gramas de proteína e tá tudo bem. Porque não existe excesso de proteína. Tá? E, aliás, é importante pontuar isso, né, Gi, que com o passar da idade... a gente faz ao contrário, né? A gente reduz proteína e coloca mais carbo, mas que com o passar da idade é necessário aumentar a ingesta de proteína, né? Exatamente. E todos os pacientes eu trago essa lucidez e calculo junto. E mostro, você vai escolher, mas você tem que fechar isso aqui. Porque se você não fechar essa quantidade de proteína, você vai pegar calorias vindas de carboidrato. E carboidrato faz quem? Célula aldeia, gordura, tudo que sobra. Eu tenho isso na minha mesa. Adoro. Tá? Meio quilo de gordura. Então, gente, eu acho que é elucidar, é ser prática. Claro que tem as questões emocionais, que tem as questões de mentalidade, as questões culturais, as questões de paradigma. Tem, mas eu tenho que trazer prática e luz para o paciente. Não tem como não achar que não vai ter dieta. Não tem como não ser restritiva, né, Gi? Acho que a gente já falou sobre isso, né? Isso. E normalmente, quando a gente faz as correções das mulheres, as mulheres têm... Ontem uma chorava de rir comigo. Ela saiu daqui braba. Tá tudo certo. Não levei pro coração. Uhum. Aí cheguei em casa, fui medir os 180 gramas de carne que tu me deu. Comecei a pensar, vou mandar uma mensagem, só pode ser louca? Eu não como isso aqui em 3 dias. Eu disse, tá, em 3 dias, o que aconteceu? Ela disse, a pessoa mais saciada do mundo. Nunca mais belisquei. Ela disse, 50 gramas de carne, achava que estava proteica. Eu disse, pois é, a gente tem que perder alguns padrões e topar para vestir uma nova roupa. Né? E topar uma nova forma de ver as coisas, uma nova forma de pensamento para vestir essa nova roupa. Se a gente tiver, não, mas eu não faço isso, eu não como isso, é restrição, é isso, a gente não sai daquele labirinto. Gi, então, o que você faz muito na tua prática é aumentar essa ingesta de proteína, você faz o cálculo pelo peso e por toda a história ali que a paciente te fala, e quando você coloca carboidrato para essas pacientes, claro. Você sugere algum carboidrato? Tem algo que muda? Acho que eu já sei a resposta, tá? Tô perguntando só porque o objetivo é esse. A minha principal questão é que a gente tente reduzir os industrializados. Maravilhosa. Tá? Porque industrializado foi ultraprocessado e a resposta glicêmica é um pouco maior.
Uma outra questão, a gente passou a consumir muitos grãos, com a ideia de que eles são extremamente saudáveis. E a gente sabe que existem intolerâncias a lectinas, que os grãos, do jeito que a gente consome no diário, não é a forma mais adequada de comer carboidrato, tá? Existe resposta também para o intestino desse excesso de grãos. Então, o que eu penso? Aquele carboidrato que está na natureza e que ninguém mexeu, tá? Batata, aipim, né? Vou falar aipim porque eu tô no Rio Grande do Sul, mas é mandioca, macaxeira, quem é do Nordeste. Então, esses carboidratos, assim, raízes, tubérculos, tá? O meu marido que adora falar, que eu adoro falar isso, é um carbo bom. Carbo bom, na verdade. Esses carboidratos que não foram mexidos, né? Que não foram ultraprocessados e que não fazem, então, uma enxurrada de glicose tão rápida. Claro que a quantidade vai variar com o objetivo que eu tenho. Perfeito. Tá? Mas não é a isenção, só que esse paciente não vai ficar com aquela dieta que ele comia pão de manhã, panqueca no almoço, ou massinha no almoço com carne moída, de tarde barrinha de cereal com xarope de milho. 3 pedacinhos de carne moída. 3 pedacinhos de carne moída, e de noite só um sanduichinho bem leve com uma fatiazinha de queijo. Aí você tá se desmanchando, literalmente se desmoronando, se desmanchando em termos de flacidez de pele, flacidez de músculo e fazendo construção de gordura. Muitas vezes as pacientes nessa transição menopausal, elas nem ganham peso, tá? Mas elas se tornam as falsas magras, né? Ontem sexta, peguei uma paciente, 55 quilos e tal, ela disse, mas Gisele, mudou, alguma coisa mudou, e ela tinha as fotos dela. Me identifico. Ela se mudou, e eu tô igual, e aí tá, né, não sei o que é. E aí, às vezes, fazendo uns jejuns muito longos, não batendo proteína nunca e tal. Fomos fazer a avaliação, a gente, anos atrás, o percentual de gordura, Uau. E ela, eu sabia que eu ia ter que ouvir que eu tinha que comer mais proteína. Então, tá, então nem vou falar. Quer que eu fale? Mas é isso, a gente tem esse derretimento. Meu principal sintoma, quando eu entrei, foi essa sensação de achar que parecia que, por mais que eu fizesse, faço exercício há bastante tempo, mas por mais que eu fizesse, não tinha o tônus que eu sempre tive, e a questão emocional, a questão mental ali, cerebral. Cerebral, assim, que foi para mim, assim, decisivo. Vamos estudar sobre isso para passar por isso. Que foi da onde veio o teu trabalho com a Adri, né? Que foi que, na verdade, a gente se encontrou na pós, e a gente também bate muito, né? Eu vou trazer a Adri aqui para fazer um episódio sobre o cérebro da mulher, estudiosa pra caramba sobre. Sim, a gente bate muito as nossas ideias e tal, e aí foi que eu fui estudar e fui entender o que acontecia pra gente não passar por louca, né? Porque às vezes a gente passa por louca nessa fase. É isso. Hoje, e outro ponto importante é que eu acho que muitas pacientes têm um medo, né? Um preconceito com a proteína. E eu vejo muito das pacientes, às vezes eu falo, olha, não dá, põe um whey ali na tarde, de lanchinho. É claro que é só uma noção, eu não sei nada sobre nutrição, é por isso que a gente tem especialistas, precisa ter um acompanhamento. Não adianta achar que seguir ali a pessoa, seguir o coleguinha, que o médico vai te dar essa orientação. A gente tem colegas que estudam muito, a Gisele é super especializada, vários cursos, várias pós, gente, se vocês precisarem de algo, tem aqui uma pessoa muito, muito maravilhosa e que vai te ajudar. Ganhei meu sábado. Você sabe. Aqui, só para todos ouvirem, não só quando eu te mando mensagem, mas muitas pessoas têm esse medo, né, de colocar proteína na dieta achando que vai ganhar peso. E pelo contrário, né, Gi? Quanto mais proteína, mais saciada, menos carbo. Quanto mais músculo, mais perda de gordura, né? Explica um pouquinho sobre. Isso. O músculo é o nosso órgão gastador. Perfeito. Né? É no músculo que a gente tem uma organela chamada mitocôndrias, e ela é quem vai fazer a produção de ATP. Então, quando eu chego uma paciente e ela me faz a queixa, estou fadigada, e aí ela quer tomar suplementos para fadiga, eu sempre digo, se não tiver massa muscular, os suplementos para fadiga vão ficar passeando, porque a produção do ATP é, né, principalmente nessas organelas que são as mitocôndrias. A gente chega a ter 2, 3 mil organelas, né, num quilo de músculo, meio quilo de músculo, de
de mitocôndrias, e na gordura a gente tem 100, 200 organelas. Então, quem produz ATP pra gente, ATP é a molécula da nossa gasolina. Eu tô levantando a mão aqui falando porque eu tô produzindo ATP, meu cérebro ATP, tá? Então, a primeira coisa é aumenta a proteína e melhora a composição corporal. Perfeito. Certo? Melhorar a composição corporal nada tem a ver com a questão da bundas e barrigas. Melhorar a composição corporal é conseguir ter autonomia nesse nosso processo de envelhecimento. Levantar do vaso sozinha na velhice. Sentar no vaso sozinha. Aquele padrão, né, que as pessoas começam a arrastar o pé, que as pessoas começam, parece ficar, né, com a caminhada meio marcha e tal. Muito tem, claro, tem a questão do equilíbrio e tal, mas muito tem a falta da força muscular da coxa. Então, do quadríceps, exatamente, para a gente fazer a marcha, para a gente conseguir isso tudo. Então, a ideia de começar a aumentar a proteína é para melhorar essa composição. Uhum. E, gente, acho que a Pamela vai concordar comigo. Gi, tem um valor ideal? Tem. A gente tem protocolos, 22%, 24% de percentual de gordura. Mas eu acho que o maior valor e o mais importante, e por isso que o acompanhamento é tão importante, é o seguinte: tu sai com uma paciente com 38% de gordura. Como é que ela faz o semestre dela? Bom, no final desse semestre, ela baixou 3%. Poxa, isso é uma evolução fantástica. Como é que ela faz durante um ano? Que ela escolheu novos hábitos, que ela treinou mais forte, que ela parou de fazer treino fofo, parou de ir para academia conversar com as amigas, e vai lá e né? Pô, ela perdeu 7, 8% de gordura. Mais importante que buscar os 24, o padrão populacional, é buscar o padrão teu de adequação, entende? E ver quais são os parâmetros que você vai ter que, né, cuidar, incluir na sua rotina, para que esse padrão teu seja realmente melhorado. Por isso, o acompanhamento da mulher 40+, ele é necessário. Por isso que uma vez por ano, fazer uma bioimpedância, um DEXA, porque senão a gente chega, muitas vezes, derretida, né? E a gente vê isso nas nossas familiares. Pra mim foi isso, foi desesperador. Eu falei, gente do céu, eu preciso da Gi. Tudo mudou. Não, e a gente vê isso nas nossas famílias, né, Pamela? A gente vê tias avós, né, pessoas que vão perdendo, às vezes, super lúcidas, super bem cerebralmente, mas são as pessoas que vão perdendo a capacidade de locomoção, e isso é triste, gente. A gente nasceu para viver muito, mas não é viver muito sem poder se mexer. É isso. Não. É isso. É isso, Gi. E até pontuando, você falou dos suplementos, que hoje tá muito em alta, né? E eu gosto, eu sou fã, mas eu sempre falo para as pacientes, são suplementos, são complementos, né? A parte mais importante é o que você tá escolhendo para comer, é o teu treino, é o teu sono, é a tua saúde mental, é o teu intestino. Acho que a gente não entrou muito em detalhes, porque também não era o objetivo, mas se a gente não mudar, né, os nossos hábitos e não olhar para esse todo, a gente não vai ter ganho, né? Então, tem que olhar para a base, tem que olhar para os pilares principais de saúde. E até pra gente só pontuar, eu comecei a falar, mas eu até me perco, é tanta ideia que vem vindo, a gente começa a conversar e puxa um link, puxa outro. O que muda muito nessa mulher 40+, que eu acho que também já é muito sabido e que graças a Deus hoje as informações chegam pra nós, mas é que a nossa parte hormonal, infelizmente a gente tem um reloginho biológico, né? E que tudo vai mudando pra gente. E com essas mudanças, né, o papel do estrogênio e dos outros hormônios, testosterona, progesterona, como a Gi colocou aqui brilhantemente, tudo isso impacta muito na nossa composição corporal, né? Então, por isso que a gente traz hoje esse foco para essa mulher 40+, mas não dá pra gente só querer olhar quando chega nos 40, talvez seja a hora que a gente vai acordar. Eu falo que eu acordei um pouco tarde, mas antes tarde do que nunca, talvez 35+, eu acho que veio a minha mudança aí de padrão, mas eu acho que o grande objetivo é que a gente, e que bom, né, hoje a gente tem muita informação, que a gente olhe para isso, para que a gente chegue na velhice melhor, que é o meu grande objetivo, é o que eu falo para as minhas pacientes.
a gente quer ter saúde, né? Acho que eu não trabalho com performance, acho brilhante quem trabalha, né? Acho que tem formas e, né, perfis diferentes, mas eu acho que o grande objetivo é a longevidade, é a saúde, é olhar para os pilares, é olhar, né, para o todo e relacionamentos e ter qualidade de vida, que acho que é o nosso objetivo principal, né, Gi? Acho que é isso, né? E eu li uma vez uma frase que não basta viver muito, a gente precisa viver bem, né? E chegar aos 80 acamado, né? Então, a decisão de como a gente vai chegar lá, claro, as doenças acontecem, imprevistos acontecem, a gente pode ser acometido por alguma situação. Mas no que depende de mim, eu fiz a minha parte, né? E fiz a minha parte longe da ideia de perfeição. Perfeito. Eu fiz a minha parte dentro de uma rotina que faça sentido e que, né, eu agora, recentemente, fui fazer meus exames todos, né, eu adoro fazer um exame, e aí eu estava ali na expectativa, resistência à insulina e tal, e glicose, insulina, perfil e tal, e eu, daí veio minha insulina linda, maravilhosa, até me beijei, tá, né, e assim, é diante daquilo que tu consegue estar coordenando, né, e não ter a sensação na saúde de ser atropelada. Eu acho coisa bem importante. A gente precisa ter a sensação de conseguir controlar vários itens, tá? Tem coisas que, claro, algumas doenças, pega um vírus, pega uma bactéria, a gente não tem autoimune, né? Exato. Autoimune não tem o poder sobre todas as coisas, isso é uma grande lição da vida, tá? Mas aquilo que eu controlo, que é a minha vontade de dormir ou de levantar e ir para academia, eu controlo. Perfeito. Aquilo que eu controlo, se eu vou beber todos os dias, ou se eu vou beber quando for um ritual, eu controlo. Aquilo que eu controlo, se eu vou botar o 1h30 da tarde, vou comer uma fatia de torta aqui na cafeteria, eu controlo. O que eu posso controlar, eu controlo. Perfeito. Perfeito, né? Gi. Que é o que é muito do que a gente fala hoje da epigenética, né, Gi? Que Total. Eu tenho a minha genética, eu tenho sim, né, aquilo ali que foi no meu script, né? Mas que sim, eu talvez possa transformar o ambiente que eu vivo, né? Então, com as minhas escolhas, né? Então, por isso que hoje os nossos hábitos, né, são muito estudados e que sim, a gente consegue talvez modificar, né, a nossa genética. Sem dúvida. E escolher como vai viver. Maravilhosa! Foi incrível, Gi. Acho que eu ficaria aqui uns 3 dias falando com você. Já fica o convite para outro podcast. Super aceito. A gente pode talvez falar sobre epigenética. Mas a gente tá só há 10 minutos, né? Tá só. Como assim? Tá acabando? Não, né? Tá louca? Fica aqui uns 3 dias falando com a Gi. A gente vai fazer o nosso próximo. A gente pode falar sobre estroboloma também, que eu acho bem legal. Que eu amo, né? Vamos falar sobre isso. Perfeito. O nosso próximo. Perfeito, tá, Gi. Fechado. Rafa, eu volto. Não falei palavrão. Pode vir. Ô, Gi, quer deixar uma mensagem final aí pra mulherada? Ou, aliás, tem algo que a gente não falou que você acha imprescindível pontuar para esse finzinho aí? Mulheres, às vezes, quando a gente começa a falar sobre todos esses sinais e sintomas, a gente parece mensageira do apocalipse, né? Com aquela... O que eu acho que hoje a ciência nos traz lucidez, tá? Para tudo isso que a gente conversou, é só uma revisão dos hábitos, tá? A gente pode viver bem nesse corpo com 40, 50, a gente pode ter clareza mental, a gente pode ter lucidez, mas a gente tem que entender que nós somos as maiores responsáveis e autoras das nossas histórias, tá? Não terceiriza, não procrastina e bora viver bem com 30, 40, 50, 70, 100 anos, se Papai do Céu permitir. Amém. Gi, muito obrigada. É sempre muito maravilhoso conversar com você, trocar com você. Obrigada por tudo, obrigada por aceitar. Eu sei que você tem um compromisso hoje, né? E uma delícia estar aqui. Sabadão. Ficaria até às 5 da tarde. A gente ficaria. Próximo eu trago um mate, uns temas. Fechou. Maravilhosa. Muito obrigada, Gi. Obrigada. Eu que agradeço, viu? Querida. Tá, prazer.
Beijo, beijo, Rafa. Um beijo enorme. Obrigada, Gi. Beijo, Pan. Beijo. Obrigada, Gi.